Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Hoje a gente tem a honra de falar com a psicóloga Fabiana, que atua na área da psicologia hospitalar. Ela vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, desafios, aprendizados e conselhos para quem deseja seguir nesse campo tão importante e delicado. Fabiana, você autoriza a publicação dessa imagem para o nosso seminário? Sim, autorizo. Obrigada por aceitar nosso convite primeiro, né? E é uma alegria a gente poder contar com a sua experiência. Para a gente falar um pouco do início da carreira. Como que começou a sua trajetória na psicologia hospitalar? Então, eu iniciei na psicologia hospitalar no ano 2000, ou seja, 25 anos atrás. Né? E eu me lembro que foi muito marcante, porque foi o ano que o Conselho Federal de Psicologia, ele reconheceu a psicologia hospitalar enquanto uma área de atuação do psicólogo. Porque até então já existiam psicólogos trabalhando há muito tempo em hospitais, mas não era reconhecida. E no ano 2000, então, o Conselho Federal, ele reconhece a psicologia hospitalar enquanto área de atuação. E eu comecei como estagiária numa Santa Casa, na Santa Casa de Misericórdia aqui, da cidade de Sumaré. E depois disso fui efetivada e lá fiquei por um bom tempo como psicóloga em hospital geral, que é o que a gente chama, que é o quê? Que é uma psicóloga que atua em todos os setores do hospital, exceto com colaboradores, né? Falo mais na área de pacientes mesmo. Então, eu atendia a enfermaria, adulto, pediatria, UTI e às vezes pronto-socorro. E eu me recordo também que naquela época estava tendo uma transição ainda, porque hoje os pais podem ficar o tempo todo com as crianças e isso foi um grande ganho, que bom. Porque eles validaram a questão emocional, a importância desses pais estarem ali. E quando eu comecei no hospital, isso ainda não podia. Era uma transição. Então, assim, os pais naquela época, eles podiam ficar durante o dia por um tempo e à noite eles tinham que ir para casa e as crianças ficavam sozinhas com os enfermeiros, tudo, né? Então, eu peguei essa transição e foi bastante importante para minha carreira. Isso aconteceu também na questão do hospital psiquiátrico. Eu trabalhei durante 8 meses no Cândido Ferreira, que é um hospital famoso de Campinas. Ele ainda existe hoje com poucos internos lá, mas na minha época estava começando também a questão do CAPS. Então a gente ainda tinha muito paciente internado e o CAPS era algo novo, porque estava começando a questão antimanicomial. Então eu peguei toda essa transição. Então, para mim, que vivi isso, foi bastante rico, na verdade, porque eu peguei toda essa transição até como está hoje. E a psicologia hospitalar, ela nasceu justamente dessa seara. Porque na década de 50, quando uma psicóloga chamada Matilde Neder, ela está viva até hoje, ela está com 97 anos, se eu não me engano. Ela trabalhava na ala psiquiátrica do Hospital de Clínicas da USP, de São Paulo. E as crianças na ortopedia, elas tinham paralisia infantil. Na época não se tinha muito a questão da vacinação, então essas crianças elas ficavam um longo tempo internadas, meses. E essas mães, elas não podiam ficar com as crianças, então elas ficavam o dia inteiro lá fora, no jardim, esperando o quê? A visita da manhã, a visita da tarde. E como tinha um alto índice de sofrimento das crianças e choro e tudo mais, os médicos acionaram a psicologia, que era lá da psiquiatria, para fazer um trabalho com essas crianças. E o que ela foi vendo? De fato isso. Que se trouxessem as mães, ia melhorar o trabalho de todo mundo, dos médicos, das enfermeiras, e ia acalmar a angústia das crianças. Porque de certa forma eles sentem um abandono, né? Claro, hoje é o que a gente fala, né? Quando a gente pega a questão de vínculo afetivo, inclusive tem a teoria, né, do apego mesmo, do Bowlby, que é muito famosa, e que ele fala de apego, separação e perda. Então hoje é muito claro isso, o quanto que é importante essa figura de apego, aí a gente fala mãe ou pai, mas pode ser uma avó ou essa figura, estar junto dessa criança, desse adolescente. Mas isso não era assim, gente. Toda a questão de projeto de humanização e de a equipe médica entender o quanto que isso ajudava e não atrapalhava, é que foi se construindo esse processo e que hoje, de fato, é inadmissível a gente pensar deixar uma criança de 1 ano de idade sem ali a mãe, o pai ou alguma figura de apego por meses internado no hospital. Durante a faculdade, você já imaginava que seguiria para a área hospitalar? Ou foi mudando ao longo do tempo? Ou foi questão de oportunidade? Já era um desejo seu? Na verdade, eu já gostava da psicologia da saúde, como hoje é chamado. Na minha época não se falava em psicologia da saúde, se falava em psicologia hospitalar, né? Mas no mundo todo sempre foi psicologia da saúde. Então eu já gostava dessa área, já me chamava bastante atenção. E eu gostava também da psicologia jurídica. Então eram duas que na minha época não chamava jurídica.
Hoje a gente chama de psicologia jurídica, mas era psicologia forense. Né? Então eram duas áreas que me chamavam a atenção já desde o início, mas depois, conforme eu fui entrando em contato com a psicologia hospitalar, que na minha época eu tive no 3º ano, na minha época era só anual, não existia semestre, né? A gente estava até aqui conversando antes, então era 1º ano, 2º ano, 3º ano, e também a gente não podia fazer disciplina para frente, nem para trás, então de fato era uma sequência cronológica. Então, nos primeiros 2 anos eu tive o básico da psicologia, e aí no 3º ano a gente começou a ver as especialidades. Então teve hospitalar, teve institucional, teve escolar, teve a clínica que a gente já tinha, porque ainda hoje é uma formação muito clínica, né? E aí eu falei, opa, assim, de fato, isso é uma coisa que eu gosto. Então eu sempre já tive aquilo da psicologia, eu já pensava nisso, mas de fato, quando chegou a disciplina, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Mas aí, paralelo à faculdade, na minha época não existia curso noturno, então a gente era só curso durante o dia. Então, paralelo a isso, eu fui começando a fazer cursos extracurriculares na área hospitalar, para me dar uma base maior. Enquanto estava na graduação, hein? Enquanto estava na graduação, sim, isso junto com a graduação. Então eu fazia, não tinha essa facilidade de hoje de internet, praticamente não Tinha existia. os EAD da vida, né? Não tinha, eu falo que, gente, né, hoje tá fácil, assim, estudar pra quem quer estudar. Mas a gente tinha que ir na biblioteca, pegar livro, não podia tirar foto, porque você não podia levar máquina fotográfica, que era caro, e não tinha celular. E tinha livro que nem chegar cá podia. Né? Então você tinha que ficar copiando mesmo, e os cursos, Campinas ainda tem, eu acho que ainda é deficitário até hoje, em formação de saúde, então toda a minha formação eu tive que fazer em São Paulo. Porque aqui, de fato, não tinha nada. Não existe uma especialização em psicologia hospitalar aqui em Campinas, né? Mas mesmo assim eu ia, junto com a graduação. Algum momento específico ou alguma experiência que te faz perceber que queria seguir esse caminho? Posso ter tido influências. Eu tive uma mãe enfermeira, então eu sempre vivi nesse meio com a minha mãe, né? Da questão dela contar ali, do trabalho dela enquanto enfermeira. Hoje ela está aposentada, porque ela já tem idade. E eu me casei com um médico. Então, as duas coisas... Então, assim, quando eu estava na graduação, meu marido já estava na residência médica, né? Então, isso talvez tenha me influenciado, né? Por ouvir falar, por ser uma coisa... A psicologia jurídica, por eu vir de uma família de advogados, né? Tanto que eu tenho irmão advogado, eu tinha pai advogado, tio advogado, primo, meu filho é advogado, minha nora é advogada, né? Então, apesar de eu ter ido para psicologia, então talvez isso também, mas de fato... Talvez até a influência mais do marido e da mãe, tudo, me levou para essa área. Mas era uma área que eu também me identifiquei. Porque se eu não me identificasse, né, eu tenho certeza que eu não ia por esse caminho. Sim. Como escolheu a abordagem com qual trabalha hoje? E o que mais te chamou a atenção nela? A abordagem sempre é uma polêmica na psicologia, né? E na minha época era uma coisa que, né, eu detestava, que era tipo, quem é... A minha época... nem se chamava análise do comportamento, ou era behaviorismo, ou era psicanálise, e um pouco menos os humanistas. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental. Mas na minha época, ou você era cognitivo, ou você era behaviorista. Não juntava muito. Já tinha a questão do Beck e tudo, então eu já fui para a seara da cognitiva. Mas eu gostava também das outras abordagens. Mas o que me fez ir para a terapia cognitivo-comportamental? A questão de que, pra mim, né, isso sou eu, Fabiana, uma coisa não existe nem a outra. A gente não é 100% emoção. A gente tem a cognição e que é importante. Então, como a psicologia cognitiva, ela conversa muito, né, emoção, cognição, comportamento, uma coisa leva a outra, então era o que pra mim fazia mais sentido. E volto a falar, nenhuma abordagem é ruim. Até porque o paciente, ele não tá muito preocupado com isso. Ele tá preocupado com o vínculo e com o quanto você vai ajudá-lo. Eu falo que a abordagem é uma coisa da gente. Sim, a gente ler, como a gente vai ler aquele paciente, que técnicas a gente vai trabalhar. E o que eu também percebia? Que muitas vezes as pessoas vinham com uma demanda de sofrimento, eu que trabalho na área da saúde. Então é muito focado. Então, o sentimento de angústia e de sofrimento naquele momento, por exemplo, é a doença. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela me dá mais ferramentas para eu focar mais naquele processo. Não é que a gente despreza o que está lá atrás, a infância, muito pelo contrário. Eu sempre falo para as pessoas, Beck era psicanalista de divã.
né? Muita gente não sabe isso, porque hoje em dia tem a falta de leitura, mas Beck era psicanalista de divã. E por que ele cria a terapia cognitivo-comportamental? Porque é o que ele fala. Eu recebia muitos melancólicos, muito deprimidos, sim. Mas o que eu precisava fazer de mais urgente? Eu precisava tornar aquela pessoa funcional. Apesar daquela depressão grave, aquela pessoa precisava pagar conta no final do mês. Para isso ela precisava trabalhar, ela precisava minimamente se socializar. Então eu precisava desenvolver técnicas para que rapidamente aquela pessoa ela conseguisse ser funcional, então minimamente trabalhar, minimamente conviver com outros, para eu ir podendo então trabalhar a questão de fato da melancolia. Então a terapia cognitiva comportamental ela jamais despreza o que está lá atrás. É que ela pode, naquele momento, trabalhar o que está emergindo. Então, como eu trabalho na saúde, trabalho muito com paciente oncológico, paciente com doença crônica grave, incurável. Então, quando eles chegam aqui, o que de fato é o sofrimento que está emergindo, é o adoecimento, é o medo da morte, é como vai ser o tratamento. Então, eu uso técnicas que vão aplacar essa angústia e depois, conforme a terapia ela vai sendo construída e ela vai ficando mais longa, é claro que a gente vai falar de questões do passado, da infância, da adolescência, das relações vinculares, tanto que eu trabalho muito hoje com uma terapia de terceira onda, que as terapias de terceira onda da terapia cognitivo-comportamental nada mais são do que técnicas que foram aprimoradas da TCC lá, a raiz. E eu trabalho com uma terapia que a gente chama terapia do esquema, que a terapia do esquema nada mais é do que você, de fato, ver por que aquele paciente, ele tá tão ligado ainda às crenças centrais dele, lá de trás. Então, olha a terapia cognitivo-comportamental trabalhando essas questões, né? Então, não é que a gente não trabalha, é que a gente quer minimizar o sofrimento que está emergindo naquele momento. Então, primeiro a gente trabalha aquilo, o que é o diagnóstico? Você está com medo de morrer, você está com medo da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia. Então vamos usar técnicas terapêuticas para a gente aplacar essa angústia e para a gente até prevenir um estado depressivo, um estado ansioso. Isso e aí depois vai trabalhando o resto. Entra um pouco de trabalhar ou aceitar a doença? Também. A aceitação é uma coisa assim complexa na psicologia, porque a gente não é obrigado a aceitar nada, né? Porque senão fica parecendo que o terapeuta vai fazer com que ele aceite. Ele não é obrigado a aceitar, mas é importante que ele entenda que aquilo, naquele momento, faz parte da vida dele e que ele vai ter que lidar com aquilo da melhor forma possível. Tem alguma especialização logo de cara ou preferiu acumular experiência? Na verdade, assim, eu fui buscar logo especialização, mas não tão logo. Primeiro que eu tive, né, eu tive um filho, meu filho nasceu durante a faculdade, então aí eu, inclusive, tranquei 2 anos, porque eu tive o bebê, e aí eu quis ficar 1 ano com meu filho, depois eu retomei. Então aí eu voltei a trabalhar, e depois de uns 3 anos, mais ou menos, que ele já estava um pouquinho maior, aí eu fui fazer a minha primeira especialização, que foi, de fato, de psicologia hospitalar e da saúde. Que ela é vamos falar, uma grande área, né, da saúde. Você vai englobar tudo. Você está apta a trabalhar dentro de um hospital geral, atendendo todos os setores. Volto a falar, na minha época não tinha muita atuação em UBS, não existia ainda essa determinação AME, UBS, e não tinha muito essa coisa do psicólogo estar lá nesse grau, vamos falar assim, secundário, né? Porque dentro da saúde a gente tem o primário, o secundário e o terciário. Quando a gente vai no hospital, nós já estamos trabalhando com gente que está doente, de fato, né? Hoje não, hoje você já tem UBS, em outros lugares, que somos em poucos, infelizmente, até hoje, mas já tem. Então, na verdade, eu fui fazer essa primeira especialização, que foi em hospital geral. Mas aí depois, cada vez mais, eu fui me deparando com paciente oncológico dentro de hospital geral, que eles têm uma especificidade e um sofrimento que é específico desse tipo de adoecimento. Então aí um pouco depois, eu fiz uma outra pós-graduação, que daí eu consegui fazer fora do Brasil, que foi em psico-oncologia e cuidados paliativos. Então foi junto essa pós. Porque eu já estava meio que trabalhando só mais com paciente oncológico e paliativo, até dentro de hospital geral, que é a maior demanda ainda do psicólogo hospitalar no hospital geral. Ele vai ser chamado, como somos em poucos, ele vai ser chamado para os casos graves. Sim. Né? Então, geralmente, ou é UTI, e lá você encontra paciente muito oncológico, ou paciente que já está em processo de morte, e aí a gente fala dos paliativos. Então, eu fiz essa especialização, e um tempo depois,
aí mais ou menos, tipo, sei lá, uns 4, 5 anos depois, faltava pra mim um pouco, eu já lia sobre, eu já tinha feito cursos, mas eu queria mais me aprofundar no processo de luto. Porque o adoecimento, ele traz muitos lutos, né? Desde o primeiro momento que você perde a saúde, então você deixa de ser um ser saudável e passa a ser um ser doente. Então você já é um processo de luto. Né? Eu era uma pessoa saudável, eu vou ter que, entre aspas, matar essa pessoa, fazer esse luto, para então eu lidar com uma pessoa que agora é doente. Né? E aí eu tava sentindo falta, então aí eu fiz uma outra especialização em luto, apenas, em luto e perdas. Né? E aí sim eu achei que deu para eu fechar bem a minha formação. Comecei a fazer mestrado, mas tive que parar em função de trabalho, porque ou eu trabalhava, porque eu sempre tive junto o hospital e o consultório, né? Então, na verdade, eu não consegui fazer terminar o mestrado, agora eu quero retomar. Mas eu fui linkando a minha formação dentro da minha área de especialização. E sou terapeuta cognitiva comportamental. Então, aí eu fiz paralelo, eu fiz a especialização na abordagem, que uma coisa é a área de atuação, que é onde eu trabalho. Então, na saúde, nos paliativos, no luto. Outra coisa é a abordagem, porque a terapia cognitivo-comportamental, ela cabe dentro de todas essas áreas de atuação do psicólogo. Inclusive, a gente tem muito estudo da terapia cognitivo-comportamental com paciente oncológico, com enlutados, de técnicas específicas para essas áreas de atuação. E como é na prática? A rotina de psicólogo hospitalar e seu modelo de trabalho? O número de atendidos, tempo de preparo, supervisão, estudo? Bastante intensa. Volto a falar, hoje melhorou muito o número de psicólogos, mas mesmo melhorando muito, somos em muito poucos ainda dentro dos hospitais. Claro, na minha época eu trabalhava sozinha, era eu pro hospital todo. Entendo. Hoje isso melhorou, mas ainda é a realidade de muitos lugares, principalmente cidades pequenas, interior, né? Então coloca um hospital, um psicólogo para rodar o hospital geral e aí, desculpa, a gente não consegue fazer nosso trabalho, tá? É impossível fazer. Às vezes você tem, dependendo do hospital que você está, às vezes você tem até 4, 5 e mesmo assim somos em poucos. Então é muito trabalho, muita demanda para pouco psicólogo. E aí a gente tem que tomar cuidado até para não ficar doente, né? No começo precisa de supervisão? Sim, precisa muita, em qualquer área. Não só na hospitalar, mas se você quer na clínica, se você quer na do esporte, que hoje tem, sei lá, N áreas, você precisa de uma pessoa que já tem vivência. Né? Igual hoje eu dou supervisão para muitos psicólogos, mas eu tive também as psicólogas que me deram supervisão, porque de fato tem hora que você não sabe o que fazer. Porque eu brinco que no livro é tudo lindo, maravilhoso. No livro é fantástico, é tudo fechadinho. Na hora que você chegar lá e fala, gente, cadê isso aqui que no livro não tem? E cada vez está mais assim. Então você vai se deparar com a realidade que não é aquela coisa linda do livro. Até porque quando você escreve os livros, é tudo que a gente fala, é tudo monitorado, porque é tudo pesquisa. Então é um grupo de pesquisa daqueles pacientes que eram daquela pesquisa, então é tudo muito monitorado. E quando você cai no mundão, não é assim. E aí você tem que lidar com a equipe, com o colega do lado, entende? Mais o paciente, tem a família, que a gente não trabalha só com o paciente, quando eu tô falando de instituição, né? Claro que na clínica, se é um paciente adulto, claro que você vai trabalhar só com o paciente, não com a família. Tá, salvo raras exceções, se é paciente mais grave, você vai ter que ter contato com a família, tudo. Mas se você está numa instituição, é um pacote. É o paciente, a família e a equipe. Então, como que você vai saber lidar com tudo isso? Você precisa de supervisão, você precisa de curso para você ouvir, para aperfeiçoar naquilo. Olha, será que é aquilo mesmo ainda? Será que mudou? Como que é? Então, a formação era constante. É por isso que eu falo, não dá para pegar o diploma e achar que vai, né, ser um super profissional, porque não tem como. Então nós vamos entrar nas recomendações para os iniciantes, doutora. Na sua visão, o que uma pessoa desde o início, que está começando na psicologia hospitalar, deveria ter em mente desde o princípio? Como a gente pensa que salário também é um fator que chama a atenção para quem vai atuar na área, tem ideia de quanto é a média de salário? Tenho ideia. Infelizmente, na psicologia hospitalar não se ganha muito, então por isso que vocês vão se deparar com a grande maioria dos psicólogos da saúde hospitalares trabalhando também no consultório, porque ainda hoje o que dá um maior rendimento é o consultório, mas ele demora, é um processo. Então hoje a gente vai ter salários que vão de R$ 3.500 até R$ 7.000, R$ 8.000, dependendo do hospital e do local. Então quando a gente fala de São Paulo, eu já trabalhei em alguns hospitais em São Paulo. Se você pegar hospitais de referência, então Albert Einstein, Sírio-Libanês, você vai ganhar aí em torno de R$ 8.000. Mas ainda numa carga horária de 8 horas diárias.
que seriam 40 horas semanais. É bem puxado para um psicólogo hospitalar, porque são demandas muito graves, como a gente já falou aqui. Mas a maioria dos hospitais, eles já estão trabalhando num regime de 6 horas, né, diárias, que são 30 horas semanais. Então aí talvez você vai ganhar em torno de R$ 5.000, dependendo do hospital, tá? Mas aí você também pode, então, agregar a sua renda à parte do consultório. O que esse profissional que deseja atuar na área deve ter em mente, desde o princípio? O que ele deve ter em mente é que ele precisa se capacitar. Ele precisa minimamente de uma especialização e hoje, quando a gente fala em especialização, tem que investir numa boa especialização. Porque a gente tem um monte de especialização, principalmente de AD, que não te dá o principal, que é a prática, tá? E a especialização tem que ser focada na prática. Então, por exemplo, quando eu fiz minha especialização, eu tinha mais tempo dentro do hospital, na prática, do que na parte teórica. Sim. E hoje a gente tem milhões de especializações só com a teoria. Isso não vai adiantar de nada. Precisa investir, e não é gastar, é investir numa especialização que te dê a prática, que te dê lá o campo de atuação para você estagiar e ter a prática. Então, isso para mim é o fundamental. Agora, pergunte-chave que não quer calar e pra gente finalizar essa entrevista maravilhosa, que eu já tô com vontade de quero mais, tem que ter uma próxima. Vamos fazer uma próxima. Qual seria o seu conselho, aquele conselho chave? Seja ético, humilde e responsável. Pense que você vai lidar com uma das maiores fragilidades do ser humano, que é o adoecimento. A pessoa, quando ela está muito doente, ela vai ser ela mesma. É um dos poucos lugares que a gente é o que é quando a gente está muito doente. Porque quando a gente está bem, tudo, a gente veste 1000 máscaras, e isso é para todo mundo, né? Isso faz parte, a gente disfarça, quando a gente está muito doente, a gente de fato é a gente em essência. E é lá que vocês estarão atuando, quem quer ir para essa área. Então é humildade, para saber que tem horas que de fato você não vai conseguir fazer nada e vai estar tudo bem, né? Pensar que você vai trabalhar com o desejo do outro e não com o seu. Sua ética, que é fundamental nesse momento de intensa fragilidade do paciente. E a sua responsabilidade, que está onde? Que é na sua formação, na sua capacitação. Porque se você não se capacita, se você não tem uma boa formação, você vai estar sendo responsável. Irresponsável. Então eu acho que é isso. Então é ética, responsabilidade e humildade. Parabéns, doutora. Eu gostaria de, sobretudo, em meu nome, em nome das minhas colegas de grupo e em nome de todos aqueles que também estão assistindo na nossa sala de aula, pelo seu tempo, sobretudo, porque tempo é algo extremamente importante e precioso, né? Que tudo isso que a doutora passou, as experiências e o conhecimento, seja então um farol para todos aqueles que desejam atuar na área e que a sua entrevista inspirem os profissionais, que possamos sempre nos qualificar e sermos o nosso melhor para o próximo. Éticos e responsáveis. Obrigada, Obrigada, doutora. gente. Obrigada.